Se você acha que já ouviu de tudo quando o assunto é coisa do além, segura firme, porque o que eu vou te contar aconteceu no interior de Goiás e deixou até gente que não acredita coçando a cabeça. Isso aconteceu na cidadezinha de Santa Rita do Novo Destino, lugar pacato, de gente simples onde todo mundo se conhece. A história começa numa fazenda antiga, daquelas que passam de geração para geração. Quem morava lá era a família de seu Arnaldo, um senhor respeitado, homem trabalhador, dono de uma criação de gado que sustentava boa parte da comunidade. Tudo parecia normal até que coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, foram os animais. Vacas que berravam desesperadas durante a madrugada, como se estivessem vendo algo que a gente não vê. Galinhas que apareciam mortas, espalhadas pelo terreiro, de um jeito que nenhum bicho faria. Mas foi quando os filhos de seu Arnaldo começaram a agir estranho que o negócio ficou sério. O mais novo, o menino João, de apenas 9 anos, começou a ter uns acessos de raiva que ninguém entendia. A criança, antes doce e calma, de repente gritava palavrões, quebrava as coisas e dizia que via os homens de olhos vermelhos dentro do quarto. A princípio, a família achou que fosse alguma doença, algo psicológico. Levaram o menino em médicos, mas ninguém descobria nada. E foi aí que, numa noite, a coisa ficou feia. Seu Arnaldo acordou no meio da madrugada com um barulho forte vindo do quarto dos filhos. Quando chegou lá, encontrou João em pé, no meio do quarto, com os olhos revirados, falando coisas numa língua que ninguém entendia. O menino tremia, parecia estar lutando contra alguma coisa invisível, e de repente foi jogado no chão com tanta força que rachou até a tábua do assoalho. Seu Arnaldo, desesperado, tentou segurar o filho, mas sentiu uma força absurda, como se estivesse tentando segurar um boi brabo. A mãe, Dona Lourdes, gritava, rezava, fazia de tudo, mas nada adiantava. Foi quando decidiram chamar o padre da cidade, o velho padre Sebastião, homem de fé, mas que já tinha ouvido histórias estranhas naquela região. O padre chegou no dia seguinte meio receoso. Assim que colocou os pés dentro da casa, percebeu que tinha algo muito errado ali. O ar estava pesado, difícil até de respirar. E ao se aproximar do menino, que agora estava amarrado na cama para não se machucar, ele viu que aquilo não era coisa desse mundo. Padre Sebastião começou as orações, aspergiu água benta pelos cantos da casa, mas quanto mais rezava, mais o menino gritava, se debatia e falava naquela língua esquisita. As janelas batiam sozinhas, os móveis tremiam e até os animais lá fora pareciam inquietos. E foi ali que começou uma batalha que ninguém da família vai esquecer. Porque o que estava naquela casa, parceiro, não queria sair de jeito nenhum. Depois daquela primeira noite de terror, a família percebeu que aquilo não ia embora tão fácil. Padre Sebastião voltou à fazenda no dia seguinte, dessa vez trazendo consigo 2 ajudantes da igreja, homens de muita fé, acostumados a lidar com situações difíceis. Eles sabiam que não estavam lidando apenas com uma perturbação qualquer. Assim que começaram as orações, os ventos começaram a soprar forte, mesmo sem nuvem no céu. As portas batiam, os vidros das janelas estalavam como se fossem se quebrar, e um cheiro forte de enxofre tomou conta da casa. O menino, João, parecia se contorcer, rindo, e logo depois chorava, como se tivesse 2 pessoas dentro dele brigando. De repente, ele olhou para o padre e disse, com uma voz que não era a dele: "Ele é meu! Vocês não podem tirá-lo daqui." A voz era rouca, gutural, algo que não parecia sair da garganta de uma criança. O padre, firme, respondeu: "Em nome de Deus, você não tem poder aqui." E retomou as orações com mais força. Mas quanto mais oravam, mais as coisas pioravam. As lâmpadas estouraram, móveis começaram a se arrastar sozinhos, e um dos ajudantes chegou a ser arremessado contra a parede, como se uma força invisível o tivesse empurrado. Mesmo assim, ninguém ali arredou o pé. No meio das orações, o menino começou a cuspir uma espuma escura, como se fosse uma mistura de terra e sangue. A mãe, Dona Lourdes, chorava sem parar, implorando para aquilo acabar.
Seu Arnaldo tentava segurar o filho, mas era quase impossível. Era como tentar segurar uma onça brava. O padre então percebeu que aquilo era mais forte do que pensava. Não era só uma entidade, eram várias. E estavam ali, naquele menino, naquela casa, talvez naquela terra. Ele então decidiu interromper o ritual e chamou a família para uma conversa séria. Isso não vai ser resolvido em um dia, nem em dois. O que tem aqui é antigo, muito mais antigo que todos nós. Isso vem de tempos que nem a história conta, disse o padre, olhando firme nos olhos de seu Arnaldo. Ele então sugeriu que chamassem reforços, pessoas especializadas nesse tipo de fenômeno. E foi assim que entraram em contato com uma mulher conhecida como Dona Quitéria, uma senhora que morava numa cidade vizinha e que era famosa por lidar com casos assim. Alguns diziam que ela era benzedeira, outros diziam que ela mexia com coisas mais sérias. No dia seguinte, bem cedo, Dona Quitéria chegou. Uma mulher de olhar forte, pele enrugada pelo tempo, mas com uma presença que fazia qualquer um sentir respeito. Assim que cruzou a porteira, ela parou, olhou para casa e disse: "Aqui tem coisa enterrada, coisa que não é desse mundo." A família ficou em choque. Seu Arnaldo perguntou o que ela queria dizer com aquilo, e ela respondeu: "Tem algo que foi feito aqui há muito tempo, e enquanto isso não for desfeito, vocês não vão ter paz." E assim começou um novo capítulo dessa história, porque o que estava enterrado ali não era só maldade, era algo que nunca deveria ter sido acordado. Dona Quitéria pediu que ninguém saísse da casa e nem deixasse ninguém entrar até ela terminar o que precisava ser feito. Ela caminhou lentamente pelo terreiro, segurando um galho de arruda numa mão e uma vela acesa na outra. Seus olhos pareciam enxergar coisas que mais ninguém ali via. Ela se abaixou próximo a uma mangueira velha, fincou o galho no chão e começou a rezar em voz baixa. As palavras eram enroladas, uma mistura de oração com algo que soava como outra língua. De repente, ela parou, bateu o galho 3 vezes no chão e disse: "Aqui tem coisa feita. Aqui tem despacho enterrado." Seu Arnaldo ficou pálido. Nunca imaginou que sua terra pudesse carregar algo assim. Dona Quitéria pediu uma enxada e, com a ajuda do padre e dos filhos mais velhos, começaram a cavar. Não demorou muito para encontrarem um embrulho de pano preto, todo amarrado com fitas vermelhas e pregos enferrujados, espetados. Dentro do pano tinha um pedaço de osso, algumas moedas antigas, uma boneca feita de palha e um papel com nomes escritos, incluindo o nome de seu Arnaldo e de toda a família. Aquilo era claramente um trabalho de magia pesada, feito para destruir aquela casa, aquela família. Dona Quitéria, com toda a calma, jogou sal grosso no buraco, fez mais algumas orações, queimou o pano e os objetos e depois mandou enterrar tudo de volta, agora limpo e purificado. Mas ela avisou: "Isso aqui é só parte do problema, tem mais coisa. Isso aqui acordou coisa que estava quieta." Ela então pediu para entrar na casa novamente. Assim que cruzou a porta, sentiu um baque, como se tivesse batido contra uma parede invisível. "Aqui dentro está carregado. Tem coisa grande aqui", disse ela, olhando em volta. O menino João estava encolhido no canto do quarto, com os olhos arregalados, tremendo. Quando viu Dona Quitéria, ele começou a gritar: "Sai daqui, ele é meu, ninguém tira ele de mim." A voz, de novo, não era de uma criança. Era rouca, distorcida, assustadora. Dona Quitéria não se abalou. Acendeu mais velas, colocou alguns potes com ervas em pontos estratégicos da casa e começou um ritual de limpeza. Enquanto fazia isso, parecia que a casa inteira tremia. Objetos caíam das prateleiras, portas batiam e um vento gelado cortava o ambiente, mesmo com o sol forte lá fora. O padre Sebastião, junto dos ajudantes, orava sem parar. Seu Arnaldo e Dona Lourdes seguravam firme nas mãos um do outro, chorando e pedindo para que tudo aquilo acabasse. A tensão era tanta que parecia que o tempo tinha parado. De repente, um estalo forte veio do telhado, como se algo muito pesado tivesse pulado lá em cima. E logo depois, o som de passos pesados, arrastados, que iam de um lado para o outro, fazendo a madeira ranger. Dona Quitéria, com a voz firme, gritou: "Mostre-se! Pare de se esconder!"
E naquele exato momento, uma sombra negra, mais escura que a própria noite, se formou no canto da sala. Uma figura alta, deformada, sem rosto, que parecia feita de pura escuridão. E foi aí que todos perceberam. Aquilo que estava naquela casa não era só uma presença ruim. Era algo muito pior, algo que vinha de muito, muito longe. A sombra que surgiu no canto da sala parecia absorver toda a luz. Era como se até o sol lá fora tivesse sumido. O frio ficou tão intenso que saía vapor da boca de quem respirava. Dona Quitéria não recuou. Segurou firme o terço que trazia no pescoço e começou a rezar em voz alta, firme, sem tremer. A sombra se mexia, se contorcia, parecia tentar fugir, mas estava presa. Foi então que, do meio daquela escuridão, surgiu uma voz fina, aguda, que dizia: "Ele é nosso, nunca vão tirar ele daqui." E um riso cortante ecoou, fazendo até as paredes vibrarem. Dona Quitéria respondeu de imediato: "Aqui vocês não ficam. Em nome da luz, vocês serão banidos." E intensificou as orações, jogando sal grosso e água abençoada em todas as direções. O padre Sebastião fazia coro, junto dos ajudantes, cada vez mais determinados. O menino João, que estava no canto do quarto, começou a se debater de novo. Ele gritava, se contorcia, chorava e de repente ria de forma assustadora. Seus olhos mudavam, ora ficavam completamente pretos, ora pareciam ter um vermelho estranho no fundo. A cada oração, ele parecia ficar mais furioso. A sombra então começou a se desfazer aos poucos, como se estivesse sendo puxada para um buraco invisível. Mas antes de sumir completamente, ela lançou um último aviso: "Isso não acaba aqui. Vocês acordaram o que estava esquecido." E sumiu, deixando a casa mergulhada em um silêncio absoluto. Dona Quitéria respirou fundo e avisou: "Isso foi só uma parte. A coisa mais pesada ainda está por vir. Isso aqui não é só uma manifestação qualquer. Tem algo muito antigo, muito mais poderoso, ligado a essa terra." Ela então pediu que todos saíssem da casa por algumas horas. Precisava preparar um ritual maior, algo que pudesse limpar não só a casa, mas toda a fazenda. Enquanto isso, a família foi acolhida por vizinhos que, mesmo com medo, ofereciam ajuda. Quando retornaram no final da tarde, encontraram a casa completamente cercada por velas, símbolos desenhados na terra e defumações que subiam em espiral. Dona Quitéria estava no centro de tudo, concentrada, rezando, cantando pontos antigos que ela dizia terem sido passados por seus antepassados. Durante o ritual, começaram a ouvir batidas vindas do chão, como se algo tentasse sair de debaixo da terra. O som era grave, assustador e parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. A terra tremia, rachaduras surgiam no terreiro e até os animais fugiam para bem longe. E então, sem aviso, uma fumaça escura começou a sair de dentro da casa. Era densa, pesada e parecia ter vida própria. Ela se movia como se procurasse alguém, como se quisesse se agarrar em qualquer coisa viva. Dona Quitéria, com toda a sua força espiritual, se colocou na frente da porta, abriu os braços e gritou: "Aqui você não entra mais, seu tempo acabou." E foi aí que a fumaça se transformou. Virou algo com olhos vermelhos, brilhantes, que encaravam cada pessoa ali, desafiando, ameaçando. E naquele momento, todos entenderam que a batalha estava longe de terminar. O que eles estavam enfrentando não era apenas um espírito perdido. Era algo muito mais antigo e muito mais perigoso. Dona Quitéria sabia que estava lidando com algo que ia além do entendimento comum. Ela acendeu mais defumações, fez um círculo de proteção com sal grosso ao redor da casa e pediu para ninguém cruzar aquela linha, por mais que acontecesse qualquer coisa estranha. O vento começou a soprar forte, mesmo sem nuvens no céu. As árvores balançavam de um jeito que parecia que iam ser arrancadas do chão. O cheiro de enxofre tomou conta do ar e, de repente, vozes começaram a ser ouvidas. Eram sussurros, gemidos, risadas e palavras em línguas que ninguém ali entendia. O menino João estava sendo vigiado de perto.
Ele parecia mais calmo, mas seus olhos ainda carregavam um brilho estranho, como se aquilo que estava nele ainda não tivesse ido embora completamente. Dona Lourdes segurava forte na mão dele, rezando baixinho, pedindo proteção. No auge do ritual, uma rachadura enorme abriu no terreiro, bem no centro do círculo de proteção. Dela saiu uma fumaça preta, e logo em seguida, uma criatura deformada começou a se formar. Era uma figura alta, magra, com braços compridos demais e olhos que brilhavam em vermelho. Dona Quitéria manteve-se firme. "Você não pertence a esse lugar, seu tempo acabou", gritou ela, jogando punhados de sal e ervas na direção da criatura. A coisa urrava, se debatia, como se aquilo queimasse sua própria essência. O padre Sebastião intensificou as orações, enquanto os ajudantes batiam galhos de arruda uns nos outros, fazendo um som ritmado que parecia enfraquecer aquela presença. Mesmo assim, a criatura avançava, como se quisesse romper o círculo e pegar alguém. De repente, a criatura lançou um grito tão alto que parecia rasgar o próprio céu. Nesse instante, todas as velas se apagaram ao mesmo tempo e o vento parou. O silêncio foi tão absoluto que dava para ouvir a própria respiração de quem estava ali. Mas quando parecia que tinha acabado, a criatura se desfez em fumaça e sumiu na rachadura, que se fechou logo em seguida, como se nunca tivesse existido. Todos respiraram aliviados, mas Dona Quitéria olhou para todos e disse: "Isso foi só um enviado. O que está por trás disso é muito maior." Ela então contou que aquele mal tinha sido trazido para aquela terra há muitos e muitos anos, talvez séculos. Era fruto de um pacto antigo, feito por alguém que quis poder, riqueza ou vingança, e que as consequências desse pacto estavam se manifestando agora, através daquela família. Seu Arnaldo ficou sem chão. "Mas quem faria uma coisa dessas com a gente?" perguntou ele. Dona Quitéria respondeu: "Às vezes não é contra vocês. Às vezes é contra a própria terra. Quem faz esse tipo de coisa contamina tudo ao redor. E isso fica no chão, na água, no ar." E então ela revelou que para resolver aquilo de vez, precisariam fazer um ritual ainda mais forte. Um ritual que não seria apenas para limpar aquela casa, mas para tentar quebrar o pacto que foi feito ali há tanto tempo, por mãos que já nem estão mais nesse mundo. O problema é que isso exigiria um sacrifício, algo que ninguém ali estava preparado para ouvir. O silêncio que se seguiu depois da revelação de Dona Quitéria foi pesado. Ninguém queria perguntar, mas todos sabiam o que ela quis dizer com o sacrifício. Seu Arnaldo respirou fundo e, com a voz trêmula, perguntou: "Que tipo de sacrifício, Dona Quitéria?" Ela respondeu sem rodeios: "Para quebrar um pacto antigo como esse, é preciso devolver aquilo que foi oferecido. Só que, nesse caso, não sabemos exatamente o que foi entregue. Pode ter sido vida, pode ter sido sangue, pode ter sido alma." O clima ficou ainda mais pesado. A noite caiu e, junto com ela, o céu ficou completamente fechado, sem uma única estrela. Relâmpagos cortavam o horizonte, mas não havia trovões, só a luz sinistra iluminando as sombras da fazenda. Dona Quitéria preparou uma fogueira no centro do terreiro. Ao redor, colocou objetos de proteção, ervas, pedras e símbolos sagrados. Ela pediu que todos ficassem de mãos dadas, formando um círculo. "Ninguém pode soltar. Quem soltar abre espaço para coisa ruim entrar", avisou. O ritual começou com cantos antigos, que mais pareciam sussurros de outros tempos. Aos poucos, o vento ficou mais forte e uma névoa espessa começou a surgir do chão, se espalhando por todo o terreiro. As velas tremeluziam, quase apagando, mas resistiam. De repente, a terra tremeu. Pequenas rachaduras se abriram e delas começaram a sair vozes. Vozes que choravam, gritavam, pediam socorro. Eram lamentos tão profundos que parecia que vinham de outro mundo. O menino João começou a se debater de novo. Seus olhos ficaram completamente negros e sua voz mudou, ficando grossa, distorcida. "Vocês não vão conseguir, ele já é nosso. Há gerações", dizia, enquanto ria de forma assustadora. Dona Quitéria não se abalou. Pegou uma faca ritualística, fez um pequeno corte no
próprio dedo e deixou cair algumas gotas de sangue no fogo. Com isso eu quebro o que foi feito, queimo o que foi selado e devolvo ao pó o que nunca deveria ter saído dele, disse ela, enquanto jogava ervas e sal grosso nas chamas. A fogueira explodiu em uma labareda azulada que iluminou todo o local. A fumaça que subiu parecia formar rostos distorcidos, mãos que tentavam agarrar algo, bocas que gritavam sem som. O chão voltou a tremer, agora mais forte. Um barulho surdo, como se algo gigantesco estivesse batendo de dentro da terra, ecoava por todo o terreno. E então, a rachadura principal se abriu de vez, revelando um buraco negro, profundo, do qual saía um cheiro insuportável de podridão e enxofre. De dentro daquele buraco, uma mão surgiu. Uma mão enorme, deformada, cheia de garras e com uma pele que parecia estar em decomposição. Ela se agarrava nas bordas, tentando sair, enquanto a voz que vinha lá de dentro gritava: "Essa terra me pertence!" Dona Quitéria se posicionou em frente ao buraco, levantou as mãos e, com toda a força que tinha, começou a rezar e a ordenar. "Em nome da luz, você não tem mais poder aqui. Eu te mando de volta para onde nunca deveria ter saído." E naquele instante, uma luz muito forte, vinda de lugar nenhum, iluminou tudo. A mão soltou as bordas e um grito ensurdecedor ecoou, como se todo o inferno tivesse sido rasgado. Mas todos sabiam, aquilo ainda não tinha acabado. O silêncio que veio após aquele grito parecia antinatural. Nem grilos, nem vento, nem qualquer som. Apenas um vazio. Dona Quitéria, respirando ofegante, sabia que tinha vencido aquela etapa, mas não o mal por completo. Ela olhou para todos e disse: "Ainda tem coisa escondida. Isso que saiu era só a ponta do véu." O menino João desmaiou, exausto, como se tivesse sido drenado por inteiro. Dona Lourdes correu para socorrê-lo, mas percebeu que, mesmo apagado, o garoto ainda sussurrava palavras estranhas em uma língua desconhecida. Dona Quitéria, junto do padre Sebastião, resolveu então procurar na história da própria terra uma explicação. Foram até a cidade, buscaram registros antigos no cartório, conversaram com os moradores mais velhos, e foi aí que descobriram algo assustador. Aquelas terras tinham sido palco, há mais de 100 anos, de um culto secreto. Um grupo de pessoas fazia pactos ali, oferecendo sacrifícios não só de animais, mas também de gente. Crianças sumiram naquela época, e muitos acreditavam que nunca foram encontradas. O mais assustador era que o líder daquele culto era um antepassado distante da própria família de seu Arnaldo. Um homem chamado Inácio Ferreira. Segundo os relatos, Inácio buscava poder sobre a natureza, sobre a vida e a morte. Diziam que ele tinha conseguido algo, mas a um preço terrível. Dona Quitéria voltou para a fazenda decidida. Agora está claro. O que está acontecendo aqui não é um mal vindo de fora. Isso nasceu aqui. Foi plantado aqui e alimentado por gerações. Ela então traçou no chão um mapa da propriedade, marcando pontos onde a energia estava mais carregada. Em cada ponto, ela e o padre colocaram velas, crucifixos e potes com sal, carvão e ervas sagradas. Preparavam o terreno para o ritual final. Na madrugada, começou novamente. A temperatura despencou. O vento ficou cortante e mais uma vez as vozes surgiram. Gritos, risadas, lamentos. As velas tremulavam, algumas apagavam sozinhas, outras explodiam em labaredas que não pareciam naturais. De dentro da casa, o som de passos apressados, portas batendo, objetos caindo. Parecia que dezenas de pessoas corriam por ali, mas não havia ninguém. E então, na parede da sala, surgiu uma marca, um símbolo estranho, desenhado como se tivesse sido queimado na madeira. Dona Quitéria arregalou os olhos. É o selo de Inácio. Isso confirma tudo. Ela então se ajoelhou, pegou um punhado de terra, misturou com seu próprio sangue e começou a desenhar símbolos no chão ao redor da casa. O menino João acordou, mas não era ele. Seus olhos estavam completamente pretos. Ele olhou diretamente para Dona Quitéria e disse com uma voz que não era sua: "Você não tem poder aqui. Isso é nosso, sempre foi e sempre será." O desafio estava lançado e o embate final estava prestes a começar.
A madrugada parecia mais longa do que qualquer outra. A tensão no ar era quase palpável. Dona Quitéria se posicionou bem no centro do terreiro, com o padre Sebastião ao seu lado, e todos os moradores segurando velas, formando um círculo apertado ao redor da casa. As vozes ficaram mais altas, mais agressivas. O vento batia com tanta força que parecia querer arrancar a pele. As chamas das velas dançavam descontroladas, mas não apagavam. De repente, o chão começou a tremer. Era como se algo imenso estivesse vindo debaixo da terra. E então, no meio da sala, o piso ruiu, abrindo um buraco fundo e negro. De lá, subiu uma criatura deformada, com braços longos, pele cinzenta e olhos vermelhos que brilhavam como brasas. Ela soltava um cheiro insuportável de podridão e enxofre. Dona Quitéria não recuou. Firmou-se no chão e começou a entoar orações que pareciam mais antigas que o próprio tempo. Palavras em uma língua esquecida que ecoavam no vento e faziam a criatura se encolher, urrando de dor. O menino João, ainda possuído, começou a flutuar. Seus braços se abriram e sua boca se escancarou, soltando um grito que não parecia de um ser humano. Da boca dele saía uma fumaça negra, espessa, que se juntava à criatura, fortalecendo-a. O padre Sebastião segurou firme a cruz, levantou-a em direção ao garoto e começou a orar em latim. Cada palavra parecia uma martelada invisível que fazia a fumaça tremer e se desfazer aos poucos, mas não era o suficiente. Dona Quitéria, então, pegou um pote com óleo sagrado, acendeu e lançou sobre a criatura. As chamas tomaram conta do corpo disforme, que gritava, debatia-se, mas não sumia. Pelo contrário, parecia se multiplicar, crescendo, se alimentando do medo e da energia do lugar. O chão tremeu ainda mais forte. Rachaduras se abriram por todo o terreiro. Árvores começaram a cair sozinhas, como se arrancadas por mãos invisíveis. No céu, nuvens escuras giravam, formando um redemoinho que parecia querer sugar tudo para dentro. E foi nesse momento que Dona Quitéria gritou: "Ele não pode fazer isso sozinho! Todo mundo rezem comigo agora!" Todos começaram a orar, mesmo sem saber direito o que diziam. O som das vozes humanas começou a sobrepor os gritos da criatura. A criatura, agora enfraquecida, tentou recuar, mas estava presa dentro do círculo de proteção. Dona Quitéria pegou então uma pedra negra que havia sido retirada do ponto mais carregado da fazenda e jogou no centro do círculo, dizendo: "Por essa terra, por essa vida e por todos os que vieram antes, eu te selo daqui para sempre." A pedra brilhou, emitindo uma luz intensa que foi crescendo, crescendo, até explodir em uma onda de energia que derrubou todo mundo no chão. Quando se levantaram, o buraco no meio da sala havia sumido. A criatura não estava mais lá, só restava silêncio. Mas, mesmo no silêncio, todos sentiam algo ainda não estava completamente resolvido. O amanhecer chegou, mas não trouxe alívio. A sensação de que algo ainda pairava no ar era evidente. Dona Quitéria, olhando para o horizonte, sabia que o ritual tinha dado certo em parte. A criatura foi selada, mas o mal que impregnava aquelas terras não tinha sido completamente dissipado. Ela reuniu todos na sala e explicou. O que estava aqui era só a manifestação mais forte, mas há raízes mais profundas. Energia que foi plantada há mais de 100 anos não some em uma noite. O padre Sebastião concordou. Isso aqui é uma batalha espiritual de gerações. O que foi feito aqui, o que aconteceu no passado, precisa ser encerrado de vez. Senão, vai continuar aparecendo, de formas diferentes, em pessoas diferentes. Seu Arnaldo, visivelmente abalado, perguntou: "E o que precisa ser feito agora?" Dona Quitéria respondeu: "Precisamos encontrar a origem, o local exato onde foi feito o pacto, e lá realizar o encerramento definitivo." Guiados pelos relatos antigos e pelos mapas da fazenda, encontraram uma clareira escondida no meio do mato. Um lugar estranho, onde nada crescia. No centro, uma pedra grande, com marcas esculpidas que pareciam símbolos antigos. Dona Quitéria ajoelhou-se diante da pedra, colocou as mãos sobre ela e, de olhos fechados, começou a murmurar palavras antigas.
De repente, abriu os olhos e disse: "É aqui, foi aqui que tudo começou." Ela explicou que naquele exato lugar, o antepassado Inácio Ferreira realizou o ritual que selou o pacto e que, desde então, aquela terra estava contaminada. As gerações que vieram depois, mesmo sem saber, carregaram o peso desse acordo sombrio. Prepararam o local, fizeram um círculo de proteção, acenderam velas em cada ponto cardeal e espalharam sal grosso por todo o perímetro. No centro, colocaram objetos pessoais de cada membro da família, representando o desejo de se libertarem daquele passado. Quando o ritual começou, a terra tremeu. Uma fumaça negra começou a sair da pedra, subindo como se fosse um espírito sendo expulso. As vozes voltaram, mais fortes do que nunca. Gritos, choros, lamentos e xingamentos em línguas esquecidas. Dona Quitéria e o padre Sebastião não recuaram. Continuaram suas orações, firmes, enquanto seguravam crucifixos e aspergiam água benta. A energia era tão intensa que alguns começaram a desmaiar, outros a vomitar. Tamanha era a pressão no ambiente. No auge do ritual, a pedra rachou no meio, soltando uma explosão de luz que cegou todo mundo por alguns segundos. Quando a visão voltou, a clareira estava diferente. O chão, antes seco e morto, começou a brotar pequenas folhas verdes, como se a vida estivesse retornando. Dona Quitéria, exausta, caiu de joelhos e disse: "Está feito. O que foi plantado agora foi arrancado pela raiz." Mas antes que pudessem comemorar, uma última voz surgiu vinda do nada, fria e ameaçadora. "Isso nunca acaba. Vocês só ganharam tempo." O silêncio voltou. Mas todos sabiam. Algumas portas, quando abertas, nunca se fecham completamente. Os dias que seguiram foram de um silêncio estranho, como se a própria natureza estivesse tentando se recuperar do que havia acontecido. Dona Quitéria recomendou que a família mantivesse orações constantes, além de purificar a casa e a terra por pelo menos 7 dias. O menino João voltou ao normal, mas ainda tinha pesadelos. Sempre sonhava com a clareira, com a pedra rachada e, principalmente, com a voz que dizia que aquilo nunca acabava. Dona Lourdes ficou vigilante, sempre deixando velas acesas e orações tocando pela casa. Seu Arnaldo, antes cético, se transformou completamente. Buscou ajuda espiritual, reconstruiu partes da fazenda, plantou árvores no local da antiga clareira, como uma forma de selar definitivamente aquele espaço com vida, não com dor. Porém, na primeira noite, depois de tudo, algo estranho aconteceu. Um caminhoneiro que passava pela estrada próxima à fazenda relatou ter visto uma mulher de branco no acostamento. Ela acenava pedindo carona, mas quando ele reduziu para parar, a mulher simplesmente sumiu no ar, deixando apenas um cheiro forte de enxofre no ambiente. Quando ele contou isso no posto, os mais antigos balançaram a cabeça. "Essas coisas não somem, só mudam de forma", disse um dos frentistas. E essa frase ecoou na cabeça de todos que ouviram. Dona Quitéria voltou algumas semanas depois para fazer um último ritual de encerramento. Reforçou as proteções, selou energeticamente todos os pontos vulneráveis e deixou claro: "Vocês estão livres, mas precisam manter isso. Nunca mais deixem o esquecimento tomar conta. Onde há esquecimento, o mal faz morada." A vida na fazenda voltou ao normal, pelo menos na superfície. O gado parou de morrer, as plantações floresceram e os moradores começaram a dormir sem medo. Mas, de vez em quando, alguém ainda ouvia passos na varanda à noite, sussurros no vento, ouvia sombras passando de um cômodo para outro. A família entendeu que nem sempre dá para apagar completamente as marcas do passado. Dá para viver, superar, mas ignorar, jamais. E assim, meu amigo, enquanto eu sigo dirigindo por essas estradas do Brasil, te digo uma coisa: toda vez que você passar perto de uma fazenda, de um vilarejo antigo, de um canto esquecido no meio do nada, respeita, porque você nunca sabe que histórias estão enterradas debaixo dos teus pés. E olha, se um dia você cruzar com uma mulher de branco na beira da estrada, não para. Segue viagem. Acredite, é melhor assim.